do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos. Bom dia. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo nos une. Irmãos, aqui unidos no amor de Cristo, acabamos de escutar as suas sagradas palavras. E na parábola, faço uma pergunta para todos nós. O que levou o coração daquela viúva a insistir com aquele juiz que, além de não temer a Deus e não respeitar homem algum? E o que levou essa viúva a insistir para sempre pedir àquele juiz que venha proporcionar a justiça para ela? O que levou, afinal de contas? O que há na alma daquela viúva em que impulsionou ela, sabendo quem era aquele juiz, a mesmo assim insistir a pedir àquele juiz que venha lhe fazer justiça na sua causa? O que impulsionou ela a fazer isso? A resposta está no próprio Evangelho, quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, faz a pergunta à sua igreja, faz a pergunta a todos nós: quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? É a fé, caríssimos irmãos e irmãs, que fez com que aquela viúva, mesmo sabendo quem era aquele juiz, se dedicasse, insistindo a pedir para aquele juiz que venha lhe proporcionar justiça, que venha julgar a sua causa com justiça. É a fé, caríssimos amigos e meus irmãos, que fez aquela viúva se empenhasse e se dedicasse, mesmo recebendo várias e várias vezes daquele juiz uma resposta negativa. Mesmo assim, ela insistiu. Porque também, meus amigos, é a fé que impulsiona a todos os eleitos de Deus, todos os filhos e filhas de Deus, a suplicar a Deus que venha lhe ajudar, que venha lhe proteger, que venha lhe abençoar, que venha lhe dar luz e paz para as circunstâncias de sua vida. E olha, meus amigos, tais circunstâncias não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Na primeira leitura, nós vemos uma situação vinda para Moisés que ele tremeu na base ali. Afinal de contas, o povo de Israel não é um povo educado para a guerra, treinado para a guerra.
não é um povo em que continha ferramentas de batalha. É um povo que, além de estava vindo, estava sofrendo situações no deserto ainda, e ainda por cima veio um povo chamado os amalecitas querendo guerrear com o povo de Israel. Povo amalecita esse que, por sua vez, com certeza já tinha hábito de guerrear. E Israel não tinha hábito de guerrear. Moisés, ele apresenta para nós, meus amigos e meus irmãos, a solução de todo aquele que é filho e filha de Deus. Ele não foge do problema. Ele não foge do pepino que ele tem que descascar. No tanto em que ele convoca dentre os seus para estar ali, formado na frente de batalha e confiar cada vez mais em Deus, em que Moisés estava sempre na presença de Deus, foi estar na presença de Deus, orar ao Senhor para que venha lhe ser favorecido. No tanto que a Sagrada Escritura fala para nós, na nossa primeira leitura, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas em oração, Israel vencia. Toda vez, e aí quando ele estava cansado e tivesse que abaixar a mão para descansar, Israel perdia. Ou seja, enquanto Moisés estava em oração, o povo de Israel, o povo de Deus, continha força e vitória. Reza também o texto em que teve amigos para sustentar a mão de Moisés, a fim de que o povo de Israel vencesse na batalha. É a fé que faz com que nós percebamos a ação divina nos nossos momentos de orações. Então, às vezes, quando vem para nós as situações, os problemas, infelizmente, queremos dar uma solução particular, própria, segundo a sua própria força, segundo o seu próprio jeito. Às vezes, para tentarmos dar a solução, usamos o nosso bolso. Às vezes, para dar uma solução, achamos que determinadas palavras seriam mágicas para solucionar o problema, como palavrões e xingamentos, em que falando aquele palavrão, tudo estava resolvido. E nenhuma coisa nem outra poderá realmente, e pode até piorar, dar a solução àquele problema. E Moisés apresenta para nós que é estarmos na presença de Deus. E olha que nós temos que tomar bastante cuidado, fazer o exame de consciência, porque pior do que um vento, uma brisa leve que passa, nós nos dedicamos a estar na presença de Deus. Muito mal fazemos o sinal da cruz achando que já está na presença de Deus. Muito mal ficamos um tempo diante do Santíssimo Sacramento, diante do altar de Deus, para suplicar a Ele. Achamos que aquele tempinho rapidinho é o suficiente. E, infelizmente, ainda queremos dar a solução, se não, por causa da palavra de Deus que estamos afastados, damos a solução pela palavra de uma novela, porque a gente está todos os dias na novela, ou uma palavra vinda de um protestante, porque a gente está todos os dias escutando um protestante, ou uma palavra vinda, sei lá, de quem for, do clube lá de futebol, disso, daquilo, e aí acabamos dando aquela resposta ao nosso problema, segundo aquilo que mais escutamos. E escutamos menos a palavra de Deus, e escutamos menos a voz de Deus a falar no nosso coração, quando estamos em sua presença. E aí, o pepino fica muito maior e descascar fica mais difícil. Então, meus amigos e meus irmãos, nos dediquemos, como Moisés, a estarmos na presença de Deus. Nos dediquemos cada vez mais, também como Moisés, a escutar a palavra de Deus. A nós nos dedicarmos à palavra do Senhor e deixar a palavra de Deus a nos instruir. A gente está sendo muito instruído pelas novelas. Temos que parar com isso. Temos que nos dedicar mais e mais à leitura da palavra de Deus. Mês passado, mês da Bíblia, o nosso vigário paroquial insistiu para todos nós a lermos os 4 evangelhos em todo o mês de setembro, dando uma pedagogia de 3 capítulos por dia.
em que num período de 30 dias dão 90 capítulos e somando os 4 evangelhos dão 89 capítulos. Ou seja, tem mais um dia de lambuja ainda para poder, né, segurar, concluir a nossa leitura. Bem, e ele ia cobrar. E eu pergunto a vocês, quem por acaso nesses 30 dias, mês de setembro, teve a oportunidade, fez, né, essa pedagogia de ler os 4 evangelhos? Levanta a mão. 2, 3, 4. Então, né? Nós temos aí em torno de nossa assembleia apenas 99,3%, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, que não leram, né? Não se dedicaram à proposta de ler os 4 evangelhos durante 30 dias, né? Só temos aí 0,7% mais ou menos que, levantando a mão, né, se dedicaram. Percebamos como nós estamos bastante falhos a nos aproximar da palavra de Deus. E se, como a gente vem falando nisso, falar isso de novo, vai acontecer. Se eu perguntar para vocês o que aconteceu durante 15 dias de capítulos de novela, eu teria aproximadamente entre 40% a 80% das pessoas que sabem o que aconteceu durante 15 dias no período de uma novela, né? Então, meus amigos e meus irmãos, em comparação matemática, nós estamos muito aquém de estarmos próximos da palavra de Deus. E somos mais instruídos pelas palavras das novelas, pelos jornais que nós lemos, estudamos e tudo mais. Então vamos nos dedicar, vamos virar esse quadro, vamos nos empenhar mais uma vez, né, aderindo a essa proposta pedagógica de 3 capítulos por dia, a começar com os 4 evangelhos e depois dando continuidade aos outros livros da Bíblia e deixemos com que a palavra de Deus venha nos instruir, porque senão nós vamos confiar mais, porque nós escutamos mais a novela, ou o protestante, ou o macumbeiro, ou o fofoqueiro, do que a palavra de Deus. Do que a palavra de Deus. Que ao nos instruir, faz-nos mais e mais confiar na sua ação, a ação de Deus no meio de nós. Porque, meus amigos, Moisés não foi catucar a onça com vara curta, não. Moisés não foi lá para os amalecitas lá, catucar eles para eles ficarem com raiva de Moisés, não. O problema quando vem, ele vem sem a gente pedir. Não é a gente que vai procurar problema, não. Ele acontece simplesmente. O sol queima-nos. A noite é fria. Mas o homem de fé, a mulher de fé, que está sempre próximo de Deus e confia em Deus, encontra de Deus a proteção para superar a queimadura do sol ou o gelo da noite. Porque Deus está sempre junto com o seu povo. E Ele está sempre. Olhamos o Evangelho. Sejamos insistentes na nossa vida de oração. Sejamos insistentes conosco mesmo a estarmos próximos da Bíblia e da Palavra de Deus. Sejamos insistentes conosco mesmo a estarmos próximos da presença do Altíssimo Senhor, como Moisés. Porque quando o problema vier, ele vai vir, seja ele pequeno ou grande, e prejudica-nos muito, nós vamos encontrar a força de Deus naquele momento em que mais estamos precisando. E essa força vai nos ajudar a ter não só luz para solucionar o problema, e até mesmo ter força e coragem para superar o problema que vem. O pepino vem, meus amigos. Ninguém vai buscar ele, não. Acontece na vida de todo mundo. Agora, o que eu vou utilizar para ter a solução? A viúva, com insistência, pediu ao juiz. O fiel, com insistência, pede a Deus. Confia no Senhor. E como Moisés nos ensina, é estar na presença de Deus, é estar em oração com o Senhor, não rapidamente, mas 5, 10, 15 minutos, até um pouco mais, a palavra diante de Deus, 5, 10, 15 minutos, leitura da palavra de Deus, próximo do Senhor, nós vamos encontrar sempre o Senhor a nos instruir, nos iluminar, nos fortalecer, nos proteger diante das circunstâncias e problemas que vêm em nossa vida. E mais uma vez eu digo, eles vêm.
Eles vêm. Mas vai sempre encontrar uma barreira muito grande para prejudicar a nossa vida, que é a proteção de Deus, a presença de Deus, a assistência divina a nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.